Ao longo de mais de 20 anos trabalhando como editor na Casa Publicadora Brasileira, eu tive o prazer e o privilégio de escrever e publicar alguns livros sobre ciência e religião, criacionismo, mídia. Mas se você me perguntasse qual livro foi mais significativo para você, eu responderia, foi o livro que mudou a minha vida. Esse livro começou a ser escrito, na verdade, há quase 30 anos, quando eu estava terminando o meu curso de comunicação social, jornalismo, na Universidade Federal de Santa Catarina. No último ano eu precisava decidir, como todo mundo tem que fazer, os universitários, né? Qual seria o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Mas eu não queria apenas escrever um trabalho, fazer uma reportagem, algo assim, para obter a nota para me formar. Eu queria também usar esse momento do TCC para beneficiar de alguma forma a minha igreja, para ajudar as pessoas com uma história, quem sabe, que pudesse ser edificante. E lendo na época um livro de Ivan Schmidt sobre a biografia de José Amador dos Reis, o primeiro pastor adventista brasileiro a ser ordenado ao ministério, eu me deparei com uma afirmação dele no prefácio, na introdução do livro, que dizia assim, que pouca coisa foi registrada da história maravilhosa do adventismo no Brasil. Nós tínhamos ali um ou outro artigo espalhado por revistas, um ou outro livro que trazia alguns relances dessa história maravilhosa, linda, e então eu tomei a decisão. Eu vou escrever um livro, reportagem, sobre a chegada do adventismo ao Brasil. E foi isso que eu fiz. Passei vários meses pesquisando, viajando para alguns lugares, gravando entrevistas com descendentes de pioneiros, visitando lugares significativos que têm relação com a história da Igreja Adventista no Brasil, e foi maravilhoso realmente me deparar com testemunhos tão grandiosos de pessoas que trabalharam com muito afinco, muita dedicação, pessoas que derramaram lágrimas, suor e até sangue por essa mensagem. Foi muito importante para mim, que era na época um recém-convertido ainda, eu tinha 4 anos batizado como adventistas na época, e ter contato com essa história maravilhosa e ver como Deus conduziu esse movimento, tanto no que diz respeito à história adventista nos Estados Unidos, quanto também aqui no Brasil. Conhecer personagens como Adolfo Hort, que queria destruir a igreja de Gaspar Alto e acabou se convertendo ao adventismo. Conhecer a história de Guilherme Stein Jr., um homem que conhecia vários idiomas, um homem que se dedicou tanto à obra de Deus também, e foi o primeiro editor adventista, o primeiro professor, e era uma pessoa extremamente culta, um grande criacionista. Conhecer a história de Guilherme Belz, que na infância teve contato com a Bíblia, leu sobre o sábado, acabou deixando para lá o assunto quando lhe disseram que esse assunto não era importante, que Deus havia abolido esse dia, mudado o dia de guarda, e anos depois, num país totalmente diferente, muito distante, ele que veio da Pomerânia, aqui no Brasil, torna-se o primeiro guardador do sábado, graças à leitura de material adventista do 7º dia. É uma história fantástica. Tem ali a mula missionária que desviou o caminho e fez com que o pastor encontrasse uma família que estava precisando de conhecer o evangelho e ser batizada. Tem a história do pastor que viajou pelo menos quase uma volta ao mundo em cima de uma mula pregando o evangelho, e tantas outras histórias maravilhosas que mostram que realmente Deus estava conduzindo esse movimento. Então, se você me perguntar qual o livro mais... O livro do seu coração, o livro que você escreveu, o livro do coração, eu diria esse aqui então, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Como eu disse, esse livro foi publicado inicialmente pela CPB no ano 2000, a primeira versão dele, depois que eu cheguei à publicadora para trabalhar como editor, então esse livro foi publicado ali. Ele ficou alguns anos no catálogo da editora, depois acabou sendo descontinuada a publicação dele, e mais recentemente, há 2 anos, a divisão sul-americana, na pessoa do pastor Dossi Zukovski, Departamento de Desbravadores, me pediu para atualizar o livro a fim de que ele fosse publicado, para que servisse também de conteúdo para os desbravadores, porque tem um capítulo aqui específico sobre desbravadores. E os desbravadores precisam conhecer a história da Igreja Adventista para uma das especialidades que eles costumam fazer. Só que eu diria que esse livro aqui deveria ser lido por todo adventista do 7º dia e também por aqueles que não conhecem a nossa história. Eu começo contando aqui nos primeiros capítulos, faço ali um resumo da história da Igreja Adventista Mundial e depois resgato cenas, histórias, personagens, diálogos emocionantes relacionados com os pioneiros da nossa igreja. Deixa eu te perguntar, você conhece Albert Stauffer? Sabe quem ele foi? Huldreich Graf. Guilherme Stein Jr., como eu já mencionei, John Lipke, John Ben, e por aí vai. Geralmente, quando eu pergunto esses nomes nas igrejas, eu fico um pouco triste ao perceber que pouquíssimas pessoas sabem quem foram esses pioneiros. Então eu quero convidar você a conhecer essa história,
a honrar a memória dos pioneiros e, mais do que isso, que nós possamos nos unir para terminar a obra que eles começaram com tanta bravura. Eles tinham tão poucos recursos e fizeram tanto para Deus com o poder do Espírito Santo. Hoje nós temos muito mais recursos que eles. Precisamos do mesmo poder para terminar essa obra. Eu conto aqui nesse livro dos 3 lugares que mais me emocionaram ao visitar. Você vai se surpreender ao eu dizer para você que foram os 3 cemitérios. Sim, um foi em Battle Creek, nos Estados Unidos, onde estão sepultados vários pioneiros adventistas, como a família White. E ali é um local realmente muito solene, e imaginar que no dia da ressurreição, na volta de Cristo, aquelas pessoas vão se levantar para abraçar o Senhor, é maravilhoso pensar nisso. O outro cemitério foi um que eu visitei lá no Rio Grande do Sul, perto de Taquara, o cemitério dos pioneiros. Ali estão pessoas muito importantes, como o próprio José Amador dos Reis e outros que ele levou à conversão. Vão se levantar também na volta de Cristo. E o cemitério da Esperança, lá em Gaspar Alto, onde estão enterrados Guilherme Stein, Guilherme Bels, sua esposa Johanna Bels e outros pioneiros. Estar nesses lugares é realmente algo muito solene, é um momento muito solene, e imaginar que um dia eu poderia conhecer esses pioneiros sobre os quais eu escrevi nesse livro aqui é realmente algo maravilhoso. Eu quero incentivar você fortemente a ter esse livro, estudá-lo e ser motivado com esse espírito dos pioneiros. Nós não podemos perder nossa herança profética, não podemos perder nosso DNA histórico, né, que nos faz ser o que somos como movimento. Não somos apenas uma igreja mais nesse mundo, nós temos uma missão. Esses pioneiros viveram por essa missão. E nós precisamos também conhecer a missão, nos engajar nesse projeto e avançar, levando a tocha da verdade que um dia eles empunharam. Que você possa ler e se inspirar. Leia o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, o livro que mudou a minha vida.